Desde o último dia 10 de janeiro, mais de 860 municípios brasileiros estão sendo afetados pela redução do repasse da primeira parcela do Fundo de Participação dos Municípios. O motivo é a decisão do Tribunal de Contas da União de considerar a recontagem populacional do IBGE atualizada até 25 de dezembro, que é um requisito básico para a distribuição da verba federal. Aqui na Bahia, 101 municípios devem ter os orçamentos comprometidos. É sobre o assunto que a gente conversa agora com o advogado especialista em direito eleitoral, Neomar Filho, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo, Neomar. Bom dia. Muito bom dia, Jefferson. Muito bom dia, Ernesto. Todos os ouvintes que nos acompanham na manhã de hoje. É uma imensa satisfação estar aqui na Tarde FM, contribuindo com um tema tão interessante. Pois é possível reverter essa redução do repasse do Fundo de Participação dos Municípios, até porque essa redução se baseia em dados do censo do IBGE que ainda não são conclusivos. Tem havido aí um esforço conjunto, não é, contra essa decisão do Tribunal de Contas da União, a própria Assembleia Legislativa da Bahia, a Confederação Nacional dos Municípios, todos eles unindo esforços no sentido de reverter essa decisão. Tem um caminho favorável para isso? Jefferson, é muito interessante essa nossa discussão, porque é uma discussão que afeta todos os municípios do nosso país, não é? E hoje, como você bem mencionou, todos estão esforçados, né, se unindo em prol de uma decisão justa, né, que hoje a gente sabe que não temos com relação ao Fundo de Participação dos Municípios. O IBGE, né, que publicamente diz que não concluiu, né, o censo de 2022, que inclusive era para ter sido realizado em 2020, né, mas pela questão da pandemia, enfim, dificuldades naturais desse processo. Falta de verba também. Falta de verba, exatamente. Então, diversas situações levaram o censo de 2022 a ser realizado no ano passado e também de não ser concluído, né? E isso não sou eu que estou dizendo, é o próprio IBGE, que através de notas na imprensa e notas metodológicas, assumem que não foi possível concluir o censo de 2022. E, infelizmente, o Tribunal de Contas da União acolheu esses dados parciais, né, foram dados inconclusos, para efeitos de distribuir esse recurso entre os municípios brasileiros. Obviamente que isso tem uma repercussão imensa nos municípios, principalmente da Bahia. Por quê? Tendo em vista que o censo não foi concluído, não é possível fixar essa informação como uma informação definitiva. Essa informação pode ser alterada ao longo da revisão do censo e da própria conclusão do censo nos municípios baianos e de todo o país. Então, a Assembleia Legislativa da Bahia ajuizou perante o Supremo Tribunal Federal uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma DPF, já foi distribuída, está com o relator. A Confederação Nacional dos Municípios também já entrou no processo pedindo para auxiliar, né, na demanda, além de que diversos municípios que foram prejudicados já ajuizaram ações individuais perante a Justiça Federal. Então a gente vê... E perderam, né? Exatamente. Uma grande parcela dos municípios já perdeu, né, uma decisão liminar provisória. Alguns municípios conseguiram obter um êxito na Justiça, mas é uma questão de muita insegurança jurídica. Então, a Assembleia Legislativa, eu pude contribuir, inclusive, para essa ação, solicitou do STF que fizesse realmente uma pacificação em torno desse tema. Então, há um pedido junto ao Supremo, que pode sair a qualquer momento, né, que vai pacificar, para sim ou para não, essa questão do FPM. Agora, Neomar, você está falando de um enfrentamento na seara jurídica, né, no tapetão, como a gente chama no futebol, mas tem também a disputa política, que é todo esse debate em torno do Pacto Federativo, da reforma tributária, da divisão dos recursos. Agora mesmo a gente discutia aqui, no começo do programa, piso nacional dos professores, os municípios reagindo. Há algum tempo atrás, emenda constitucional 125, piso nacional da enfermagem, também sobrecarrega aí as prefeituras, né? Em marketing político, a gente discute muito se prefeito elege governador. Cada candidato anuncia quantos prefeitos estão apoiando, etc. Isso é discutível. Sim. Mas não resta dúvida que prefeito elege deputado.
E como é que os prefeitos que elegem os deputados estão nessa saia justa permanente? Porque a gente ouve esse choro e as mobilizações da CNM, as marchas para Brasília. A pauta, há seguramente 20 anos ou mais, é sempre a mesma. Por que a gente não consegue desatar esse nó? Nós estamos falando aqui de basicamente 2 serviços aqui essenciais que a gente falou aqui: saúde e educação. Perfeito. Ernesto, hoje a fatia do bolo tributário, né, a gente chama assim, com relação ao FPM, é somente uma parcela daquilo que a União arrecada, e exclusivamente aí nós estamos falando do FPM, com o imposto de renda e com o imposto sobre produtos industrializados. Existe essa fatia do bolo que no Pacto Federativo serve justamente para auxiliar os municípios a que eles possam, né, fazer com que eles possam cumprir as suas atribuições, que a gente sabe que não são poucas. Então, de um lado existe o parlamento que visa ali instituir direitos, estabelecer novos avanços sociais, mas do outro lado existe o município que na ponta é quem acaba sofrendo, né, essas providências, digamos assim. Então, o que o municipalismo nesse momento está discutindo é justamente a possibilidade do município poder cumprir com as suas obrigações constitucionais, cumprir com as obrigações que são instituídas por lei, pelo parlamento, e obviamente que não há interesse do município em não cumprir o piso da enfermagem, né, o piso da educação, mas que se criem os meios para que o município possa, de fato, instituir esses direitos, né? Então a gente não pode jogar a conta simplesmente para o município e exigir dele que cumpra, independentemente de ter uma fonte para isso. Você está falando especificamente de municípios que dependem desse fundo de participação dos municípios, não é? Porque... Perfeito. E são muitos. São muitos, a grande Quase maioria. todos, né? Quase todos. Porque hoje, se a gente for considerar os municípios que vivem, por exemplo, da população agrícola, né? A gente tem, obviamente, uma grande parcela de recursos que é repassado para esse município, que justamente o FPM é quem sustenta, né, a adoção de providências, da manutenção dos serviços, de capacidade de investimento. Então, é nesse contexto que esses municípios estão inseridos. Agora, você está defendendo também uma mudança no critério de cálculo desse fundo de participação dos municípios? Veja, o fundo de participação dos municípios hoje é estabelecido a partir de critérios populacionais. O que a gente precisa atualmente é estabelecer que esses dados populacionais sejam definitivos, sejam conclusos, o que infelizmente não está acontecendo, né? O Tribunal de Contas da União, faltando 3 dias para o ano de 2022 terminar, publica uma decisão em que recalcula os coeficientes de fundo de participação dos municípios e, na beira de um orçamento que já foi aprovado, o orçamento de 2023 foi aprovado no ano passado, né? Estabelece esses novos coeficientes e inviabiliza a manutenção de serviços e investimentos sociais, o que é bem Mas o X da questão aí prejudicial. está nesse descompasso do censo, que já era para ter sido concluído, teve aquele corte de 2 bi, E que claudicou apresentou até alguns começar. municípios com redução populacional, não é isso? Exato. Ou o problema é estrutural mesmo, da forma como está definida a divisão do bolo tributário? Obviamente que, como você mencionou, Ernesto, a pauta municipalista é sempre em prol de mais benefícios para o município, inclusive benefícios financeiros, que a União, que os estados possam contribuir ainda mais com os municípios que, como eu disse, têm muitas atribuições a serem suportadas. Mas o que a gente está hoje vivendo é justamente a falta de uma segurança, não só jurídica, mas da própria informação que foi levantada pelo IBGE, que passou por um momento difícil, sem estrutura, sem recurso, e hoje os municípios se veem nessa situação prejudicados, porque o censo simplesmente não foi concluído. E essas informações estão sendo consideradas para fins de critérios de distribuição do FPM. E você acredita que o Tribunal de Contas da União vai reconsiderar essa decisão de diminuir o FPM, não é isso? Com base na redução populacional, uma vez que os números do IBGE podem também ser diferentes daqui para frente? Olha, Jefferson, eu acho difícil o Tribunal de Contas da União tomar uma decisão hoje de rever esses dados, né? Eu penso que... Mesmo que o IBGE apresente um censo definitivo e dizendo, não, na verdade não houve redução populacional em tal município? Mesmo que o IBGE faça a alteração desses números. Eu acho difícil, até porque essa decisão, assim como as outras
todas que foram adotadas nos últimos anos levam em consideração as informações apresentadas pelo IBGE. O tribunal já tomou a sua decisão. Os municípios aí já estão apresentando suas contestações, né, as suas irresignações com base nesses argumentos. E hoje penso que o Supremo Tribunal Federal é quem vai decidir. Se essa foi uma decisão adotada atendendo os critérios da segurança jurídica, né, inclusive para evitar os retrocessos sociais, eu penso que o STF vai adotar a melhor decisão. E o que for adotado pelo Poder Judiciário vai ser cumprido aí pelos municípios ou pela União. Mesmo que não tenha dinheiro para fazer frente a essas despesas, porque me parece um troço esquizofrênico. É o mesmo Congresso que aprova um piso, que aprova uma PEC, inclusive, instituindo um piso para uma determinada categoria, mas não garante para o município Sim. a condição objetiva de ter recurso. Aí o município recorre e vai à justiça para não pagar. E a gente viu aqui recentemente, nós noticiamos, entrevistamos aqui, os agentes de endemias aqui de Salvador ficaram quase 70 dias acampados na Praça Municipal. A gente que daqui do lado de fora, nós da imprensa, temos que olhar isso criticamente e cobrar, mas nós também somos cidadãos que usamos o serviço público, a gente precisa ver qual o horizonte qual é a perspectiva que a gente tem de desatar esse nó, porque a gente vive nos municípios, a gente precisa que as prefeituras de fato funcionem, né? Mas parece que está o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Isso termina sendo também um álibi para o prefeito que não é eficiente na sua gestão, vai sempre justificar a falta de recursos, o governo federal, é a reforma tributária que não vem. A gente não está criando uma situação para tudo ficar mais ou menos no mesmo? Me permita discordar quando você diz que o município procura forma de não pagar ou não cumprir as suas obrigações. Na verdade... Quando ele não tem recurso, ele tem que fazer alguma coisa, vai recorrer à justiça, vai... Isso. E nesse momento, o que o município quer é justamente que o judiciário avalie se essa distribuição foi correta ou não foi, porque isso impacta justamente no orçamento que já foi aprovado e naquilo que foi planejado para fins de serviços públicos e investimentos na área da educação, do social e da saúde, né? Infraestrutura, enfim. Mas o que o município hoje precisa é saber se aquela distribuição de recursos está de acordo e se corresponde com a realidade. Então, penso que os municípios aí, os prefeitos, a própria Assembleia Legislativa da Bahia, a Confederação Nacional dos Municípios, esses órgãos estão imbuídos, né, para que se responda definitivamente se o censo de 2022, que não foi concluído, pode ser utilizado para fins de critérios de distribuição do FPM. Agora, independentemente desse censo que não foi concluído, há precedentes na história do repasse do FPM de redução de valor? Não é? E sempre com base na diminuição populacional dos municípios. Perfeito, que é digamos assim, é o principal critério para a distribuição do FPM. Então, em 2010, nós tivemos um censo que impactou diretamente em diversos municípios. Nós temos um histórico, Jefferson, na Bahia, de municípios que vem caindo, né? A cada censo vem caindo a sua participação, a população e a participação nesse bolo tributário, né? Que, enfim, é de competência da União. Mas nós temos hoje exatamente essa situação de insegurança, né? A gente até admite que o município possa ter aí o seu recálculo de FPM baseado no índice populacional, mas que isso seja de fato utilizado para isso os dados definitivos. Para a gente encerrar, Neumar, sua percepção, não falo nem com base nos critérios legais, mas nesse contexto todo, acha que é um cenário favorável para os municípios ou a coisa vai ficar apertada mesmo? O Supremo deve ficar meio que, olha, são dados do IBGE, não tem outros dados para se basear e a realidade é essa mesmo? Olha, Jefferson, eu tenho uma expectativa de que o Supremo Tribunal Federal possa avaliar todas essas informações que nós estamos falando aqui e outras que são muito mais complexas, que estão postas na ADPF. E penso que o STF tem uma grande oportunidade de contribuir não só para o municipalismo, mas também para os investimentos na área do social, para a evolução, né, de políticas públicas, porque, de fato, o que me parece uma decisão injusta do TCU, né, com todo o respeito que tenham a esse órgão, que é muito importante para o funcionamento, né, das instituições federais, municipais e estaduais,
mas penso que o STF pode sim reconhecer essa ilegalidade, essa injustiça que foi praticada contra os municípios e, de fato, para todos os cidadãos é importante que o TCU reveja, junto à decisão do STF, essa questão do FPM. Então, a expectativa que eu tenho é que o STF vai contribuir sim para esse debate de maneira positiva. Maravilha. E olha, muito obrigado, Neomar Filho, que é advogado e especialista em direito eleitoral. Está aí, ó, plantando uma semente de esperança, de otimismo para esses municípios que estão afetados aí com a redução do repasse do Fundo de Participação dos Municípios com base em dados do IBGE, dados inconclusivos, não é? Sobre a população desses municípios. Neomar, mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima. Bom dia para você. Muito obrigado, Jefferson, Ernesto, a todos os ouvintes. Foi um prazer participar aqui do A Tarde FM. Dessa vez de forma presencial. Muito bom. Verdade. Um abraço. Agora são 7 minutos para as 8 na Tarde FM.